Instituto Evangelístico Alfa e Ômega apresenta Deus transformou a minha história. Apresentação, Pastor Paulo Renato. A paz do Senhor, queridos, aqui Pastor Paulo Renato do Instituto Evangelístico Alfa e Ômega. Estamos aqui iniciando o nosso programa Deus transformou a minha história. E eu estou aqui com dois amigos, esse casal maravilhoso, Mariana Mirra e Fabrício Mirra. Mas antes de apresentá-los, eu quero fazer um convite a você. Compartilhe esse link, se inscreva no canal, acione aí as notificações, coloque lá um pedido na descrição de oração para que a gente possa estar entrando em contato, orando com você. Coloque lá algum pedido, algum telefone de contato, estaremos entrando em contato com você. Tá ok? Vamos orar, falar com Deus e depois eu apresento esse casal maravilhoso que está aqui ao meu lado. Vou pedir para a doutora Mariana, ela orar por nós, por favor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nesta tarde o Senhor venha com a Tua glória, com a Tua misericórdia aqui diante de nós. Senhor, que o Senhor nos encha da Tua presença, que o Senhor se faça presente aqui neste momento, que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor use, Senhor, a minha vida, a vida do Fabrício, a vida do pastor Paulo Renato, para trazer a cada dia mais conhecimento, trazer para você que está aí do outro lado assistindo, que você seja avivado na sua fé, que você seja renovado em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. O objetivo desse programa é trazer para você que está nos assistindo a história maravilhosa e testemunho de vida desse casal. Estamos aqui, Mariana e Fabrício, eles têm 10 anos de casado, têm 2 filhos. Eles são... A Mariana era advogada, Fabrício ele é empreendedor, empresário. Eles são evangélicos, são cristãos, já são batizados na Universal, já passaram pela Assembleia de Deus de Madureira, passaram pela Assembleia de Deus de Cordovil e hoje estão aonde, Mariana? Nós estamos na IESO, na Igreja Evangélica Sustentados pela Unção, que fica na Estrada do Rio Grande 789, no bairro da Taquara, pastor presidente Fernando Góes e Natasha Lourenço. Pastor Fernando Góes, muito obrigado aí por ceder suas ovelhas. Deus abençoe o Senhor, seu ministério, sua vida. E nós temos aqui, vamos começar uma grande história que vocês vão gostar desse momento. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que foi a conversão de vocês, Mariana? Quem se converteu primeiro? Acho que foi Mariana, né? Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. 2009. 2009, sendo que eu me converti em maio de 2009, mas eu até esse momento eu não conheci o Fabrício, nem sonhava, né, em conhecer o Fabrício. Eu me converti na Igreja Universal do Reino de Deus e logo depois, no mesmo ano, quando eu conheci o Fabrício, ele me contou da história dele, da conversão dele, e no mesmo ano, se eu não me engano foi em dezembro, o Fabrício se converteu também na Universal também, mas numa outra situação e no outro contexto. Então, em 2009 os dois se converteram. Então a história já começou a convergir nesse momento. Todos nós temos uma experiência de conversão, Fabrício, todos nós. Se nós pensarmos assim, como Deus se utilizou de momentos, circunstâncias para impactar a nossa vida. Sim. Dentro de tantas, quais são algumas circunstâncias que impactaram a sua vida, na sua conversão, e fala assim, poxa, pastor, aquele dia realmente foi o dia que Deus me tocou e eu aceitei Jesus de verdade. Então, eu me encontrava encarcerado, né? Quando eu me dediquei a conhecer Cristo, né? Eu me entreguei para Jesus dentro do sistema penitenciário, a qual a Igreja Universal e diversas outras lá, mas a Universal sempre estava ali, e eu decidi entregar minha vida para Jesus dentro do sistema penitenciário. Mas naquele momento ali eu tinha era mais uma necessidade de ser liberto dali daquele local, né? A verdade é essa que eu ouvi, né? A palavra que falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu, na minha ignorância, dentro do sistema penitenciário... Sua esperança era ser liberto... Ser liberto dali. Foi, conhecereis a verdade vos libertará. A liberdade que eu ansiava ali, que eu estava ansioso, que eu queria, era a minha liberdade física. Sim. Né? Mas entendendo hoje que Deus, a palavra de Deus falava de uma libertação muito superior, que era espiritual.
mas eu, na minha carnalidade ali, não sabendo, eu queria ser liberto físico daquele lugar. E eu entreguei minha vida para Jesus nessa esperança. Mas no decorrer do tempo, com a experiência, com a palavra ali, Deus ele foi trabalhando, sabe? Em um ponto assim tão grande na minha vida, o pastor Paulo Renato, que eu vivi algo extraordinário dentro do sistema penitenciário, porque chegou o tempo da minha vida de eu chorar ali dentro, mas com a presença de Deus na minha vida. Porque Deus ele trazia uma certeza, sabe, dentro de mim tão grande, né? Tão grande que Deus iria mudar a minha vida e a minha história. Então, eu comecei a ter uma alegria tão grande ali que eu não entendia no momento. Hoje eu entendo que a alegria do Senhor, ela não importa o ambiente, o local que a gente se encontra, né? Nessa época eu ainda não conhecia Mariana, não imaginava conhecer Mariana, né? Mas entreguei a minha vida para Jesus ali de tal forma que eu pude viver algo extraordinário ali com Deus, porque assim, cara, sabe que você está em um lugar, está preso, todo mundo te abandonou e você entrega a sua vida para um Deus, né? Que nós não vemos, que ninguém vê, mas nós temos a certeza. E aquilo te dá um conforto, uma alegria que você não tinha outra hora. Cara, as pessoas olhavam para mim e falavam assim para mim: cara, você tá gostando da Brilhosa. Eu falei: porque, cara, você só fica rindo, que alegria. Cara, eu fui tomado pela presença de Deus ali tão grande, de eu me envolver com as coisas de Deus, que eu ia dormir, eu falava com Deus assim: poxa, eu quero acordar 3 horas para orar. Aí eu tinha aquele relógio, sabe aquele relógio que tu tem que ficar vermelhinho à noite, só ver aquilo ali? Cara, eu abri o olho assim, eu olhava assim, ó, 3 horas da madrugada. O Espírito Santo te tocando. Aí eu ficava assim, falei: Deus, eu falei, pô, Deus falava que eu botava certeza em mim. É o Espírito Santo que tá cuidando, você pediu ele te acordou. Amém. E eu acordava, e não era uma vez, era diversas vezes, acontecia, abria, era certinho aquele horário. Então, assim, foi algo extraordinário que Deus fez ali na minha vida, até Deus fazer algo assim, que impactou, que saiu em várias televisão, né? Que foi a história do preso que casou com a advogada, que foi quando Deus, porque assim, quando Deus faz uma obra, né, doutora Mariana? Deus faz a obra por completo, né? Pois nós vamos chegar lá. A doutora Mariana encontrou o irmão Fabrício e eles, lá no cárcere, ela pegou o caso dele e daí saiu o casamento que Deus preparou para a vida dele. E hoje são bênçãos na casa do Senhor. Mas então, Fabrício, essas experiências são tremendas com Deus, né? São. E aí isso está marcado na sua história, na tábua do seu coração, para que você passe para a sua geração. Passa, a gente tem passado para muitos jovens, né? É verdade. Hoje, graças a Deus, não só lá dentro, porque quando aconteceu isso eu já contava esse testemunho lá dentro, né? Deus ele me deu o privilégio do funcionário abrir a grade da cadeia e liberar para que eu entrasse nas outras celas para contar aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Então, de vez em quando eu recebo ligação de pessoas que está saindo do presídio, né? Porque eu não só saí de lá, mas como eu voltei para dar curso de barbeiro lá dentro do sistema penitenciário, que dei uma capacitação profissional para os jovens de lá, que hoje eles saem, né, com a minha história de superação, sai e me liga para falar que hoje ele tem uma barbearia, abriu uma barbearia, foi formado lá. Nós vamos chegar lá. Não adianta, não, deixa eles ficarem ansiosos lá. Doutora Mariana, experiência com Deus. Se converteu em 2009, se batizou e aí começa uma caminhada, né? Sim, eu me converti, como eu falei, eu me converti em 2009 na Igreja Universal. E a minha experiência na caminhada com Deus é uma experiência de muita força, muita resistência, muita resiliência. Até porque quando eu fui para a Universal, eu estava num processo depressivo e num processo de uma guerra espiritual mesmo, porque eu servia a uma outra religião, eu servia ao candomblessista, eu era candomblessista. E aí, quando eu decidi abandonar tudo, e
fiquei sem ir a lugar nenhum, não procurei igreja nem nada, e num decorrer tempo foi quando eu conheci o trabalho da Universal e conheci a igreja, e aí decidi me converter, decidi de fato entregar a minha vida para Cristo. E aí esse processo é um processo, né, doloroso. Não é fácil. Eu lembro que antes de eu conhecer a Universal, nesse período em que eu fiquei, saí dessa religião de matriz africana, e da minha conversão, eu tentei 4 vezes o suicídio. Foram 4 tentativas de suicídio, porque eu escutava 24 horas no meu ouvido uma voz que dizia que era para mim me matar. Entendi. Se mata, porque eu senti uma dor muito interna e senti um vazio muito interno. Então a única solução que eu via para acabar com aquela dor que eu sentia é uma dor que não é uma dor na carne. Não é uma dor que não é uma dor que você pega um medicamento, você passa, aquilo vai ser curado e acabou aquela dor. Ou toma um comprimido e acabou aquela dor. Não, era uma dor na alma. E é difícil falar sobre isso porque as pessoas não entendem. Sim. Né? Elas não entendem e não acreditam. Só que existe. A dor na alma, a ferida da alma, ela existe. Sim. E só Jesus pode curar essa dor, essa ferida. Mais ninguém pode curar, somente Ele. Então foi um processo eu digo que eu me converti, mas eu fui num processo de conversão e de libertação que não é fácil. É uma caminhada dolorosa, mas também é muito bom, é compensador, é maravilhoso, porque você vai se aprofundando em Cristo, você vai se aprofundando em conhecer quem é Ele, e Ele vai limpando você, Ele vai te curando, Ele vai te trazendo certezas, Ele vai te trazendo alegrias, Ele vai te trazer fortalecimento, e aí a gente vai se firmando e se fortalecendo na rocha que é Ele, né? Vai aprofundando as nossas raízes, e foi bem assim comigo. Eu, nesse processo de caminhada com Cristo, eu lembro que assim, foram diversas experiências que eu tive. Eu tive uma experiência com Deus em que, assim, de todas que eu já tive, né, essa foi a que mais marcou a minha vida. Eu me encontrava dormindo na casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe nessa época, e a minha cama era próxima à janela. E eu lembro que aquela sensação de você abrir o olho, mas você abre o olho, mas você não enxerga. Porque o meu olho estava aberto por dentro, mas a minha pálpebra não abria. E eu ficava ali, aquela ansiedade, querendo abrir, querendo levantar e não conseguia. E eu só conseguia sentir a presença. Eu só conseguia sentir a presença de Jesus ali naquele quarto. Bem. E aí aquela luz forte entrava pela janela do meu quarto e tomava todo o meu quarto. Isso não era sonho, era real, porque eu sentia a presença de Jesus. E aí ele rodeou a minha cama toda, veio do outro lado do meu rosto, do lado esquerdo, deu um beijo na minha bochecha e falou assim: fique em paz, eu sou contigo. Amém. Sou eu que te guardo, sou eu que te sustento. Amém. E aí aquilo foi me enchendo de uma tal forma e foi me dando uma certeza de que eu precisava continuar e que não era para me desistir. E já se vão 14 anos praticamente. Glória a Deus. 14 a 15. Não, caminhando para os 15. 15. De caminhada com Cristo. Claro e óbvio que durante o percurso e a caminhada há momentos, assim como todos passam, em desistir, em querer parar, mas Deus, ele sempre está ali me lembrando da onde Ele me tirou, da onde Ele me limpou, da onde Ele me levantou e da onde Ele me ergueu, e o que Ele ainda tem para fazer na minha vida, através da minha vida, na vida de outras pessoas, né? Porque nós somos instrumentos para transbordar na vida de outras pessoas, e isso tem se cumprido na minha vida, na vida do Fabrício, na vida da nossa filha Esther. Verdade. A nossa filha Esther, ela tem sido, eu não tenho palavras para dizer o que Deus está fazendo na vida da minha filha, porque é muito lindo. Esse domingo agora ela foi batizada com o Espírito Santo. Oh, glória. Ela falou em línguas e ela estava muito assim, ela queria muito, sabe? Ela só tem 8 anos, e ela falava para mim: mãe, como é ser batizada no Espírito Santo? Como é que é falar em línguas? Mãe, eu tenho desejo disso, eu tenho anseio disso. Estava buscando, né? Sim, e o Senhor, Ele usa muito ela, sabe? Momentos em que eu e o Fabrício estamos assim, na turbulência do nosso dia a dia, na turbulência do trabalho, ela sempre vem e nos dá uma palavra de fortalecimento, uma palavra de fé,
uma palavra de acreditar Com ousadia, com ousadia e com autoridade. Que a gente vê que não é ela ali, que é o próprio Deus que está usando ela. Sim. Muda o semblante dela, sabe? Fica aquele semblante de ela fica, pessoa madura. É... A voz muda, gente, e ela falando assim com autoridade, fala, pai, olha, é isso, mãe. Deus avisando, calma, que eu tô, vai por aqui. Pois é, essa semana mesmo teve uma situação em que essa semana eu me encontrei um pouco agitada com algumas coisas e ela pegou na minha mão, ela falou assim, mãe, calma, o Espírito Santo está dizendo para você, mãe, para você se acalmar e para você acalmar e aquietar o seu coração, mãe, porque ele está no controle de todas as coisas, só fica em silêncio, mãe. E deixa Deus trabalhar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu falei, minha filha? Ela mãe, o Espírito Santo está falando comigo. Eu falei, amém. 8 anos, né? 8 anos. Meu Deus. Ela tem uma abertura, é como diz a palavra do Senhor, que nós precisamos ter um coração igual de uma criança. E de fato, ela tem esse coração, essa abertura para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. E ela vai fluindo nisso e ela... Sabe, ela se envolve e eu olho assim, eu falo assim, Senhor, eu tô vendo a promessa do Senhor se cumprir na minha casa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo essa promessa real se cumprir na minha vida, se cumprir na minha casa. E eu falo, olha, Deus é bom, Ele é muito bom, porque eu tô vendo o legado que eu e o Fabrício estamos deixando para ela, que é um legado de fé, um legado de caminhar na presença do Senhor. E claro, e óbvio, outros legados que a gente deixa para ela também. Mas o mais importante é o legado que a gente deixa, que é o caminho que ela deve seguir, que é o caminho de Cristo. Né? Amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, você reparou como é que Deus cuidou no profundo com o Fabrício, quando ele estava numa situação difícil, se sentindo sozinho, encarcerado. Deus falou o coração dele, Deus trabalhou, ele recebeu a alegria do Senhor, mesmo no lugar que era totalmente adverso, e Deus transformou a vida dele. Mariana, com as suas dificuldades, com os seus sentimentos, suas emoções sendo alcançada, sendo atingida, mas Deus alcançou o coração dela, trabalhou no coração dela, cuidou dela, e hoje ela está dando um testemunho poderoso. Amém. Isso pode acontecer na sua vida, isso pode acontecer com você. É só você entregar o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Aleluia. Ele fará. É verdade. Siga com Jesus. E aí vocês dois, 2009, depois dessas experiências maravilhosas, agora a grande experiência que a gente quer, como foi esse encontro de vocês dois, que era a diversidade, ela trabalhando em um local, você preso em outro, no privado, e como é que foi esse encontro, e daí saiu esse casamento? Na verdade, a minha mãe, ela ia na Universal, né, com a minha tia, que fazia parte lá, e a minha mãe eu escutava muito, ouvia muito um momento do Presidiário, que era uma rádio que tinha, e ali os presidiários ouviam também nessa rádio, porque as mães falavam, filho, amanhã a mamãe vai estar hora aí, vai chegar, vai levar não sei o que para você e tal, e eu ficava ouvindo, e minha mãe ficava ouvindo, aí no final ela ouviu que tinha atendimento jurídico gratuito na Universal, ela decidiu ir lá. Essa rádio vocês ouviam lá dentro? Lá dentro. Entendi. Do presídio. Aí a minha mãe ouviu que tinha atendimento jurídico gratuito, foi lá na Universal, atrás desse atendimento jurídico gratuito. Foi aonde que ela encontrou a doutora Mariana, e levou o meu processo, né? A Mariana avaliar. Eu estava sentenciado a 14 anos e ela levou essa documentação toda para lá. E passou alguns meses, né? A minha mãe voltou com a notícia que a minha sentença tinha diminuído de 14 anos para 6 anos e 8 meses. Eu já estava 4 encarcerado, então era como se fosse uma liberdade, porque eu ia ficar 4 um pouquinho. Então não, já estava 3 anos. Já estava 3 anos, ia fazer 4 já. 4. Aí eu, naquela alegria, falei, poxa mãe, posso escrever uma carta para agradecer a advogado? Mamãe, pode sim, eu levo para ela. Eu escrevi, né? A carta foi isso, eu mandei assim, ó, muito obrigado. Saberia que Deus iria fazer algo grande na minha vida, mas não sabia quem seria o instrumento de Deus a ser usado. E mandei outras coisas escritas para ela e mandei falando sobre a palavra de Deus que fala sobre Lázaro. Como era necessário
Lázaro morrer para que o nome de Deus fosse glorificado, eu trouxe para ela que eu entendia que era necessário eu passar por ali para que muitas pessoas pudessem ver a glória de Deus através da minha vida, da transformação. Mandei uma palavra ali para ela. Passou-se um mês, um pouco, um bom tempo, eu recebi a carta, né? Ela colocando, poxa, parabéns, você está aí, fazendo a diferença, aquilo tudo. Aí, depois daquela carta que ela mandou, a primeira carta, senti algo assim no meu coração. Deus falou assim: essa mulher vai ser sua esposa. Eu falei: que isso? Eu tô na carne, que isso? Conclusão, rapaz. Aí fiquei mandando carta vai, carta vem, ficamos amigos. Parecendo Paulo, manda carta pra lá, manda carta pra lá, ela mandando, ficamos amigos. Aí chegou um tempo que o Espírito Santo foi falando. Aí eu fui saber da minha mãe se ela tinha alguém e tal. Minha mãe não tá sozinha. Sua mãe sendo pulpito? Aí eu fui e fiz um pedido de namoro. Aí eu esperei um mês e pouco para ver a resposta. Estava agoniado, porque a gente que faz parte de uma igreja dentro do sistema penitenciário, ali tem uma doutrina que é para ser respeitada da igreja. E uma das doutrinas é que quem faz parte da igreja não pode tocar no telefone. Por quê? O telefone é proibido aqui? É ilícito? Aqui não, mas lá dentro Sim. Porque não pode. Às vezes entra através de quê? É uma moça que leva, é um próprio funcionário de lá mesmo que acaba vendendo, entendeu? Então, assim, é proibido. Então, você não queria agir erradamente. A gente não queria agir, né? Mas deu muita vontade de pegar o telefone e ligar, você aceitou. Resolve logo. Mas esperei quase 2 meses para receber a carta. E ela demorando a responder. Que isso, Maria? Não, depois que começou o clima, assim, ela respondia rapidinho. Hoje nós temos mais de 2.000 cartas. Você pode gerar um livro. Temos caixas e caixas das cartas. Um livro disso, né? Então, assim, é algo muito, assim, muito legal. A minha filha fica assim, impactada, né? Contando a história pra ela. A gente começou a namorar por carta. Pô, foi um negócio... Foi isso mesmo, doutora Mariana? E o interessante é que nós nos convertemos no mesmo ano, mas a gente só se conheceu no ano de 2011, né? Que foi o primeiro contato que eu tive com a sua mãe. Foram 2 anos depois da nossa conversão, que na verdade eu nem conheci o Fabrício, eu conheci a mãe dele e a tia dele, porque nós fazíamos parte de um grupo evangelístico na Universal. E aí eu conheci a mãe dele chegou até mim e pediu se eu podia ajudá-lo nessa empreitada, e como o primo dele, que na época havia sido preso com ele, e a sentença do primo dele havia sido uma sentença favorável e desfavorável para ele, e aí o que acontece? No sistema, no ordenamento jurídico, você não pode desfavorecer um e favorecer a outro, se está no mesmo processo, na mesma situação, na mesma tipificação de crime. E aí, como havia esse respaldo do primo dele ter sido beneficiado por uma apelação e uma redução de pena, né? E eu falei, olha, a gente tem um caminho a seguir aqui que dá para usar essa sentença que foi para o primo dele se estender, e foi o que aconteceu. O desembargador na apelação, ele reconheceu esse direito do Fabrício de ter a equipariedade da sentença e reduzir a pena dele de 14 anos para 6 anos e 8 meses. Ele já estava preso há uns 3 anos, quase 4 anos. Então, para ele foi como se fosse uma liberdade essa sentença, porque posteriormente a gente já ia pedir o pedido de pulseirinha ou que é, na verdade, o PAD, né? Ou a liberdade condicional e a regressão do regime, porque ele se encontrava no regime fechado, e aí, como se a sentença mudou, nós poderíamos pedir ele sair do fechado para o semiaberto. E aí foi o que foi feito, ele saiu do fechado, foi para o semiaberto, e do semiaberto levou mais ou menos uns 6 meses para ele ter a liberdade condicional, responder em liberdade condicional. E assim, foi uma experiência bem, bem diferente, que eu não estava acostumada a viver. Eu lembro que quando chegou a primeira carta dele, a mãe dele perguntou se ele poderia me escrever, se poderia mandar uma carta para mim. Eu fui solícita, né? Fui simpática, até porque eu não conhecia. O único contato com a família dele era um contato muito profissional,
E com a tia dele eu tinha um contato um pouco mais íntimo, mas nada que eu conhecesse a família a fundo ou conhecesse a história dele a fundo. Então eu me mantive numa postura mais profissional. E quando chegou a carta dele, eu lembro que estava passando aquela minissérie Rei Davi. E aí, quando eu abri a carta, o Espírito Santo falou comigo: esse daí que vai ser seu esposo. Eu falei: mas vai ser mesmo. Deus é bom. Já confirmou contigo e já falou com ela. Ela foi lá, fez, ela me tem eu fui bem claro. Eu falei: não vai ser mesmo. Que show. Não vai. Falou comigo, eu falei: faça a sua vontade, Jesus. Eu falei: não vai ser mesmo. E aí eu falei assim, eu lembro que eu falei assim: eu vou responder esse rapaz, mas eu vou responder de uma forma muito pessoal não, muito profissional, que é pra ele já para que ele entender que eu sou só advogada, eu não tenho nada e não quero nada com ele. E eu lembro que eu escrevi no final assim: que Deus te abençoe a você, a sua família, e que você saia logo daí e possa fazer a obra aqui fora. Então eu já deixei. Já deu logo um corte. Já dei logo um corte. E aí, quando ele mandou a 3ª ou 4ª carta, ele falou assim: que deu. Aí no final da carta dele, porque ele diz que ele queria saber se eu era solteira ou se eu estava casada. Aí ele mandou assim: que Deus abençoe a você, a sua família e o seu esposo. Amém. Aí quando eu li, eu fui responder. Eu falei: também vou responder de uma forma profissional para que ele não entenda que eu tô dando abertura para nada. Aí eu falei. Aí respondi e no final eu botei assim: PS, desculpa, não sou casada, estou solteira. Deus é bom. Eu falei assim: não sou casada, estou solteira, esperando em Deus. Esperando em Deus. E de fato eu estava esperando em Deus, porque quando eu conheci a mãe dele, a história dele, comecei a ajudá-los, eu era noiva de um rapaz. Eu era noiva e eu terminei o noivado porque o Espírito Santo falou para mim que aquilo não era para mim, que não era aquela pessoa que ele queria para mim. E 15 dias depois, eu conheci a mãe dele, a história dele. Começou a andar. Você que está esperando em Deus, eu profetizo que Deus vai mandar a benção aí para você. Então a gente foi se conhecendo através de cartas. E aí foi carta vai, carta vem, carta vai, carta vem. Ele mandava: olha, Deus disse que não é bom que o homem viva todo galanteador. Só na Bíblia. Na Bíblia tu vai bem. Ele foi todo ganchaleador só na Bíblia, só com palavras bíblicas. E aí quando ele me pediu em namoro, aí eu fui, eu não disse que nem que sim, nem que não. Eu só comecei a carta iniciando assim: oi, meu amor, como é que você está? Já era outro assunto, outro nível. E vocês acabaram ficando juntos e construindo, casaram? Sim. Ela fez a carteirinha. Eu fiz carteirinha. Nós vamos dentro do sistema penitenciário. Nós ficamos noivos dentro do sistema penitenciário. Deus começou, né? Como eu falei lá no início, que Deus ele não depende de um lugar para fazer coisas grandes. Deus depende de um coração aberto, né? De um coração quebrantado para fazer. E assim, Deus foi tão grande, Deus foi tão maravilhoso na minha vida que os momentos no presídio, eu costumo dizer que eu me arrependo pelo crime que eu cometi, mas não me arrependo de ter passado o momento processo. Porque foi um processo que eu acredito que foi necessário. Porque nesse processo eu aprendi a ser pai, eu aprendi a ser amigo, eu aprendi a ser filho. Lá dentro me ensinou muitas coisas. Eu era um moleque, né? Eu já tinha uma idade já, mas a minha vida, eu vivi uma vida desregrada. Eu fazia assalto, pegava moto, assaltava. Eu fiz parte de uma grande facção. Eu agradeço a Deus por ter transformado a minha vida. Aleluia, glórias ao Senhor. Mas disso tudo nasceu, através da profissão de vocês, um coração empreendedor. Tanto a Mariana como você, conheço vocês há muito tempo, e em todo o tempo vocês estão colocando o dom de vocês, o serviço, o instituto de vocês para trabalho da obra de Deus, para alcançar vidas através do dom que Deus deu a vocês. Então, como é que é isso? Como o coração de vocês arde? O que vocês podem aconselhar aquelas pessoas que são empreendedores e colocar o dom que Deus colocou no coração deles para servir a obra de Deus? Então, essa pergunta é bem legal, porque assim,
Então, assim, a minha visão empreendedora, ela surgiu depois de um trabalho social que nós começamos. É verdade. Eu tive o convite de poder ministrar curso de barbeiro dentro do sistema penitenciário, né? Onde muitas pessoas foram convidadas, alguns tinham medo, alguns queriam receber, né? E valores altos por isso. E nós fomos voluntários. Eu me prontifiquei e voluntário, né? Na época eu ainda estava na condicional, aí me levaram até o secretário, o subsecretário. Você aprendeu a cortar cabelo lá dentro? Lá dentro, e fui devolver o que eu aprendi lá dentro e ensinar. E fui até o secretário, ele chegou assim, apertou minha mão, me parabenizou e falou: pô, cara, tu tá de parabéns, porque você saiu de lá e quer voltar para ajudar. Isso é difícil de conseguir, não é Sim. fácil, porque até hoje, quando a gente quer fazer o trabalho evangelístico e tal, é muito complicado. Hoje se tornou um pouco mais difícil, né? Mas na época, há 10 anos atrás, né? Não é que era mais fácil, mas a gente tinha uma abertura um pouco mais facilitada por conta... Depois da pandemia, muita coisa mudou, ficou muita coisa mais restrito, até por uma questão de organização da própria SEAP, né? Hoje você precisa fazer uma carteirinha pelo Detran. Sim. Hoje você precisa ter alguns parâmetros da sua vida pessoal que possa vir te impedir de entrar lá dentro. Então, assim, ficou um pouco mais restrito o acesso até para se fazer projetos, até para se trabalhar dentro do sistema penitenciário como voluntário, mas há alguns anos atrás era um pouco mais aberto, né? Talvez seja hoje por conta da política que esteja aí, mas é um trabalho muito interessante e um trabalho muito válido, e um trabalho que ele é um trabalho que você é árduo, tá? Mas você vê resultado de fato. E complementando o que o Fabrício falou, eu entendo que aquela pessoa que é empreendedor, que quer empreender e usar esse seu lado empreendedor, usar o seu talento, usar aquilo que ela tem como profissão para servir a obra de Deus, ela precisa primeiro aprender uma coisa: ser servo. Ela precisa aprender a ser servo, porque ser servo é servir ao seu Senhor. E servir ao seu Senhor é servir Ele de todo o seu coração. E servir o Senhor de todo o seu coração é servir com a sua profissão, servir com a sua vida, servir com o seu dinheiro, servir com a sua experiência. Isso é ser servo, é você servir ao Senhor por completo. E a gente entende isso. A gente entende que servir ao Senhor, que a gente não pode simplesmente servir, ir lá num culto, adorar, cultuar, de vez em quando fazer um evangelismo, de vez em quando estar ali em comunhão com os irmãos. Não, a gente entende que a nossa profissão, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, tem que ser usado como agente transformador de vidas. É porque tem muita gente que é empreendedor e que não coloca e fala: não, trabalho é uma coisa, igreja é outra, não. E eu também sou da visão que vocês... Eu compactuo com a mesma visão. Eu acho que aquilo que você tem dom, que você é empreendedor, você tem um dom que Deus te deu, aquele dom, aquela empresa, aquilo que você tem, é para benefício do reino de Deus. Sim, claro. Para alcançar pessoas. Além desse trabalho que eu vi vocês fazerem, quantos trabalhos aí eu vi vocês fazerem café para moradores de rua, e vocês fazerem café para pessoas, para a própria equipe de vocês que veio de lá, do presídio para cá, cursos que vocês... Ministramos cursos gratuitos em diversas igrejas. Isso. Eu mesmo trouxe pessoas, indiquei pessoas que vocês doaram cursos, estão sempre utilizando o dom de vocês, a empresa de vocês, o instituto de vocês, para abençoar as outras pessoas. E hoje a gente temos assim diversos resultados de jovem que literalmente o cara largou um fuzil e hoje está com a máquina de cortar cabelo. Ou seja, é menos um que poderia estar na rua me assaltando, te assaltando, ou assaltando até você mesmo que está nos assistindo, porque assim, menos um jovem na rua fazendo essas coisas é benefício para toda a população, cada um, né? E ele vê o testemunho e a obra de Deus na vida de vocês. Eu costumo dizer que a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade.
que é um papel de resgate, de transformação. Então, o membro de uma igreja, né, a membresia de uma igreja, ela tem que entender que a igreja, claro e óbvio, é a igreja de Cristo, e é Cristo que faz, só que a igreja ela tem um papel fundamental de um papel social dentro de uma sociedade. E nós somos esse agente transformador. Eu na minha denominação, o Senhor na sua denominação, você que está aí do outro lado, na sua denominação, porque foi isso que Jesus falou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então a gente usa da nossa profissão, a gente usa do nosso empreendimento, a gente usa da nossa empresa para fazer o ide, para fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Fora você usa a sua energia, da sua saúde, sim, da sua vida, da sua finança, como você falou. Tudo. Nós temos que colocar tudo aquilo que Deus nos deu à disposição do reino. Isso é muito legal. Mariana e Fabrício, vida ministerial hoje, qual a visão que vocês têm? Assim, que vocês estão numa nova igreja? O que vocês estão pensando? O que Deus está apontando para vocês aí? Então, essa nova igreja que nós estamos era uma igreja... Em termos de físico, era uma igreja pequena, numa localidade na Curicica, numa igreja pequena, um espaço pequeno. E aí o Senhor falou com o nosso pastor presidente, deu uma visão para ele de ampliar, porque realmente o espaço estava pequeno para a quantidade de pessoas que estavam se aliançando a igreja. E aí nós fomos para um novo templo que foi inaugurado há 2 semanas atrás. Esse templo é bem maior. E aí a gente está naquele gostinho de primeiro amor, cavar o poço. Estão lá trabalhando. A gente está cavando o poço para buscar a água, né, para fazer com que essa água flua cada vez mais dentro dessa nova localidade onde estamos, desse novo espaço físico que nós estamos. A igreja é uma igreja nova, ela tem 1 ano, né? Tem 1 ano que a igreja foi constituída, e pra gente, assim, tem sido muito bom. Por quê? Nós já passamos por 4 igrejas que têm história, já tem uma história constituída, né? Começamos na Universal, que a Universal tem mais de 30 anos de história, e a gente fez parte dessa história por um período. Depois passamos pelo Ministério de Madureira, que também tem mais de 10 anos, mais de 20 anos, muito mais, né, de trabalho e de serviço para a expansão do reino. Passamos pelo Ministério de Cordovil, que também é um ministério grande. Lá a gente teve a oportunidade de liderar o campo missionário no Ministério de Cordovil. E passamos pela igreja EAPC, que é uma igreja nova também, tem 12 anos, ali na localidade da Pavuna. E em cada um desse lugar, Deus nos mostrou, Deus nos ensinou, Deus nos preparou para esse momento que a gente está vivendo agora. Uma igreja nova, que está cavando poço. Tem que arregaçar as mangas. Então, a cada experiência que o Senhor nos levou, em cada uma dessas denominações, nós aprendemos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro aqui. E agora a gente está aplicando esse conhecimento que a gente absorveu ao longo desses anos nessa igreja ao qual a gente está auxiliando, né, o nosso pastor no crescimento, no fortalecimento, para que ela se torne... Já é uma igreja que tem uma autoridade, já é uma igreja que tem um nome, já é uma igreja que tem uma história, mas é um bebezinho que acabou de nascer e que está aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a caminhar, aprendendo a correr. E a gente está fazendo parte, somos muito animados com isso. E agora com a missionária, né? Domingo, minha esposa foi consagrada missionária lá pelo pastor no altar. Então tá começando a bebezinha com uma missionária nova também, né? Junto com o evangelista Fabrício. É isso. E nós estamos lá cavando poço mesmo, a obra iniciou, estamos animados, é isso que a gente gosta de fazer. Eu gosto de fazer missões, eu gosto de trabalhar para o reino com isso. Outubro agora já vamos fazer um evento para o Dia das Crianças. Outubro agora já tem um evento para o Dia das Crianças. Não, outubro tem 2. Tem um evento para o Dia das Crianças, tem uma tarde terapêutica. Tem que fazer um social lá também. Com mulheres, com as mulheres lá dentro da própria igreja nós vamos fazer, porque a gente entende
porque a gente precisa cuidar de 3 coisas, né? Corpo, alma e espírito. Então a gente cuida do corpo, a gente vai cuidar do corpo, as mulheres lá, a gente está se reunindo para fazer... Na verdade, eu já faço esse trabalho, né? Eu, ali na Pavuna, eu tô indo para a 6ª edição do Café Construtivo Entre Mulheres. É um café empreendedor em que a gente trata sobre diversos assuntos com mulheres que querem empreender ou que empreende e não sabe como empreender, não sabe como sair da zona de conforto, não sabe como expandir o seu negócio se já empreende. E nas 5 primeiras edições a gente trabalhou só a mente dessas mulheres, porque não adianta a gente querer fazer com que a mulher empreenda, com que ela saia dessa zona de conforto, mas se a mente dela está travada. Tem que virar a chave. Ela precisa virar a chave. Então nós tratamos os 5 primeiros cafés da mudança, né, de mente, da transformação de mente. Agora essa aqui, a 6ª edição, nós vamos trabalhar o corpo físico, porque não adianta você querer empreender, mas você não tem saúde para empreender, né? Então agora a gente vai trabalhar o corpo físico, a estrutura física, a saúde, alimentação saudável, exercício, porque a gente precisa, porque um corpo são, uma mente sã. Então se a gente está com um corpo saudável, a nossa mente também está saudável. E aí as próximas edições, depois do corpo, vai ser as edições profissionais mesmo, ensinar essas mulheres a fazer dinheiro, trabalhar para elas. Amém. Levando essa experiência toda para a igreja. É isso. E o olhinho tá brilhando de vocês. Deus Pastor, tá com um grupo bom aí, ó. Pode botar para trabalhar, que eles estão sempre com desafios legais. Visões e sonhos, Mariana. Então, eu tenho um grande sonho. Eu tenho um sonho de fazer com que mulheres, de fato, se tornem mulheres extraordinárias para a glória e para o crescimento do reino e para a glória de Deus. De edificar mesmo mulheres aliançadas, alicerçadas, mulheres que produzam, mulheres que sejam auxiliadoras de fato, porque hoje a gente vê muitas mulheres sendo a cabeça da casa, né? E não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que nós somos aqui, isso aqui, ó, parceria. Amém. Auxilia. Não somos cauda, não somos cauda, eu não me coloco na situação de cauda, a cabeça é ele, o sacerdote dentro do nosso lar é ele, mas eu sou auxiliadora do sacerdote, e o sacerdote só avança, só cresce se a auxiliadora estiver firme, estiver forte, estiver bem, né? Tiver com uma vida estruturada, equilibrada. E eu tenho esse sonho de fazer esse movimento na verdade, esse sonho já está se realizando, né? Mas ele está pequenininho, eu creio que ele será... Vai ganhar, vai crescer. E o outro sonho que eu tenho é um sonho muito particular meu. Ele até falou comigo domingo, tem 2 vagas, e aí, vai? Eu falei, quem me dera, se eu pudesse ter nesse momento agora. Mas eu tenho um grande sonho de conhecer Israel, né? De conhecer a Terra Santa. Eu já falei isso no podcast, vou falar aqui de novo. Tem um pastor que falou comigo, e eu botei isso no coração, que vai em Israel quem Deus quer que vá. Então, orar ao Senhor para que Deus nos leve. É bom. É verdade, é verdade. Que a gente possa estar em Israel, quem sabe nós vamos até juntos. Não é? Pois eu tenho é um sonho muito íntimo, muito particular meu. O meu coração arde por aquela terra. Também. Eu não sei nem, eu acho que o dia que eu pisar naquela terra, eu não sei nem o que vai. Vai ser bênção. Vai ser bênção, mas eu tenho esse sonho particular, né, de estar lá. E creio que meu marido também vai estar comigo. Ele não tem muita opção, não. Fabrício, visão e sonho, meu amigo. Mas hoje eu posso dizer que hoje eu acredito que eu estou vivendo meu sonho, né? Eu vivo meu sonho porque hoje eu tenho um lar abençoado, eu tenho uma filha que, poxa, ela fez eu me apaixonar por ela, tenho uma esposa parceira, eu tenho meu negócio, que hoje é o que me dá retorno para mim trazer as necessidades de casa que um homem precisa, que eu tenho aqui com a blusa, literalmente estou vestindo a blusa. Hoje sou conhecido como o rei da sobrancelha e me dá um retorno maravilhoso. Trabalho no ambiente de uma sala de 4x8,
sala grande, bem, com um sofá confortável, uma boa televisão, um bom ar-condicionado, um ambiente que eu tenho o prazer de estar ali, perto da minha casa. Então hoje eu vivo um sonho. Eu acho que o que vir, o que Deus mandar, só vai acrescentar na minha vida, né? E o objetivo hoje é ajudar o pastor no crescimento dessa igreja, na obra lá. E só agradecer a Deus por tudo. Vamos voltar aqueles cafés ano que vem, vamos? Vamos sim. Tem que voltar. Tem. Instituto Alfa e Ômega e Instituto Fabrício. Sim, eu falei isso pro Fabrício no início Eles cobram, desse ano. morador de rua cobra, Eles cobram. Cobra ali. E eu vou falar, aqueles cafés eram os cafés que nos fortaleciam tanto, porque era correria, né? Era muita correria, porque era só eu e o Fabrício e às vezes tinha alguns voluntários. Mas era algo que depois que acabava, a gente falava assim, a nossa alma se satisfazia com aquilo dali, porque a gente via um dever cumprido, né? A nossa região precisa. Precisa muito. E esses dias, no início desse ano, a gente até falou, cogitou, né, amor, de voltar. Eu voltei fazendo ali, mas você às vezes fica tão sozinho que às vezes cansa, às vezes fica difícil de fazer. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Porque imagina, você sozinho fazer um café, 20, 30 moradores de rua ali, e os caras pedem oração, a gente inicia todo mundo com oração. Então E não era só o café, ali tinha um ato profético que representa algo muito forte na localidade onde a gente mora. A gente sabe que a localidade onde a gente mora, no bairro da Pavuna, é uma localidade sitiada de favelas, né? De índice de desenvolvimento humano muito baixo, de muita pobreza, de muita necessidade. E a gente fazia nesses cafés, todos nos uníamos, né? Em uma só voz. Deus 3 vezes. E a gente fazia um ato profético ali, decretando que Pavuna é de Deus, Pavuna é de Deus, Pavuna é de Deus. E a gente fazia isso. Então esse ato profético ele tem um grande peso no mundo espiritual, né? E tá sozinho às vezes cansa. Mas Deus vai mandar um exército. Sim, em nome de Jesus. Alfa, Vamos junto. Quem sabe a gente consegue unir as igrejas da Pavuna. Sim. Para que a gente faça uma grande mobilização de oração. Sim, de palavra a gente precisa. Ali. Com certeza a gente. Eu vou falar uma coisa para você, pastor Renato. Na época em que nós fazíamos esse café ali e que a gente decretava e profetizava que Pavuna era de Deus, o índice de criminalidade ali naquela localidade ali onde a gente fazia diminuiu bastante. Sim. Né? Diminuiu bastante. E hoje a gente vê que a coisa tá... Deu uma deringuada. Teve um mês aí que só no mês morreu 3 ali na Praça da Pavuna. 3 na praça. Menina com overdose, o menino da 2 perna com overdose. Overdose morreram ali na praça. A gente tem que trabalhar com isso e vamos lutar com isso. Outra coisa, já estamos quase terminando. Poxa. Poxa, o bate-papo tá bom. Mas tem 2 perguntas ainda, mais uma bate-papo, assim, bem direto. O que é Deus para você, Mariana? Deus é tudo. Tudo. Deus é tudo na minha vida. Se você tivesse hoje, chegasse na sala do trono e ele falasse, vem bendito de meu Pai. Eu ficaria com ele. Eu falava assim, Senhor, deixa eu ficar aqui, não deixa eu voltar não. Tipo, você poderia falar assim, Pai, muito obrigado por tudo. Eu falaria para ele, eu acho que eu não teria nem palavras para falar, eu só iria chorar em choro de agradecimento, não é nem choro de dor, mas é um choro de satisfação, um choro de agradecimento, porque o que ele representa na minha vida, é o que Deus fez na minha vida, o que Deus me livrou. Deus já me livrou da morte diversas vezes. Deus, ele restituiu a minha vida, ele restituiu o meu caráter, Deus restituiu a minha esperança. Deus me deu uma família, Deus me deu uma filha maravilhosa, Deus me deu um esposo abençoado. Deus me deu tudo. Eu não posso dizer que eu não vivo sem ele, porque é difícil. A gente às vezes quer tentar, né, caminhar sem ele, mas aí não dá, dá um negócio assim meio estranho. Fabrício, se encontrasse agora, assim, Pai, face a frente, eu pediria perdão. Eu pediria perdão porque eu reconheço que eu deveria fazer mais, e às vezes pelos nossos corre, nossas coisas, pelo tudo que ele fez, tudo que ele tem feito, tem sido na minha vida, pediria perdão por não ter feito mais. Né? Sempre a gente quer fazer mais, né? A gente quer fazer.
e daria um abraço bem gostoso neles, né? Vem cá, Deus, pô, até parceirão. Fechamento. Se você pudesse mandar uma mensagem evangelística, Mariana, para as mulheres, para aquelas pessoas que precisam, o que você poderia deixar uma mensagem de esperança para aquele que precisa e está nos assistindo? Primeira coisa que eu gostaria de deixar para você que está aí do outro lado nos assistindo, não perca a sua fé. Independente da circunstância, independente da tribulação, independente do que você está passando, independente da voz que você está ouvindo, porque eu sei que você está ouvindo uma voz, assim como eu ouvi, você também está ouvindo uma voz que diz para você desistir, que diz para você parar, que diz para você se suicidar, que diz para você que não há mais jeito. Entenda o seguinte, você precisa estar conectada, aliançada, agarrada, presa em Deus, porque é só Ele que vai te transformar, que vai te erguer, que vai tirar você dessa situação que você está vivendo neste momento. E quero deixar bem claro para você, é apenas uma situação momentânea. Não é o que Deus quer para você, não é o que Deus preparou para você e não é algo que vai se perdurar por toda a sua vida. É um momento que você está passando e para esse momento existe uma solução e essa solução é o Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração, deixa Ele entrar, Ele está à porta batendo. Abra a porta, deixa Ele entrar, ceiar com você e Ele vai transformar a sua vida. Ele vai te trazer novos horizontes, Ele vai fazer você enxergar novas coisas, Ele vai transformar o teu interior e vai te libertar em nome de Jesus. Amém. Fabrício, uma mensagem para aquele que está nos assistindo. Rapaz, eu quero deixar uma mensagem para você. Se você ficou até aí no final, é porque você é um grande homem e mulher de Deus. Se não é ainda, falta só levantar a mão, porque para ficar até o final, tenho certeza que Deus tocou no teu coração. E eu queria deixar uma palavra de reflexão para você. Abraço. Existem pessoas perto de você e perto de mim que só precisa de um abraço. Às vezes a gente queremos fazer tantas coisas, mas eu já tive experiência de tantas coisas, de só dar um abraço e a pessoa ali falar que precisa e esse abraço ter transformado vidas. Que você possa abraçar, acolher alguém perto de você, porque às vezes nós só precisamos de um abraço. Teve um momento na minha vida que eu precisei de um abraço, sabe? E aquele abraço ali eu me desmanchei, chorei, foi coisa tão... Parecia que era Deus me abraçando. A pessoa chegou perto de mim e me abraçou, não falou nada, só abraçou. E ali eu entendi o que Deus estava falando comigo naquele momento. Possa ficar com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a Deus Amém. por essa oportunidade de estar aqui com meus amigos. Obrigado, Fabrício. Amém. Obrigado, Mariana. Casal que nós admiramos, respeitamos. E o testemunho de vocês fala muito no coração da minha família e também de muitas pessoas que nós conhecemos. É verdade. Tenho certeza que esse testemunho vai alcançar muitas pessoas. Amém. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Glorifico também a sua vida que está nos acompanhando. Que você pegue esse link aí, compartilhe, se inscreva no canal, acione as notificações, se inscreva lá para que você possa receber outros programas que nem esse. Deus transformou a história do Fabrício e da Mariana. Deus transformou a minha vida e Deus pode transformar a sua vida. É verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. E nele nós podemos todas as coisas. Eu vou orar para encerrar esse momento e te agradeço por estar conosco até agora. Aleluia. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, Sim, te Deus, bendizemos. Obrigado, Pai, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de estar com Fabrício e Mariana aqui, compartilhando de momentos tão importantes que o Senhor fez na vida desse casal. Obrigado, porque o Senhor transformou a vida deles, que o Senhor tem abençoado, o Senhor tem prosperado, o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado sonhos. Que esse testemunho possa alcançar aqueles que estão vendo, assistindo ou ouvindo também essa mensagem. Que o Senhor possa estar cuidando de tudo que eles necessitam e alcançando também aqueles que estão vendo. E assim nós te glorificamos, te exaltamos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe.